Pessoal, qual é a explicação aqui inicial, né? A gente está no módulo 3, o que a gente está tentando maximizar? Tem muita coisa para ser dado. Então eu estou pensando no primeiro módulo, estou tentando ver se eu consigo gravar as aulas, deixar na internet, que você consegue ir fazendo junto, né? E a gente consegue trazer outros materiais para poder acrescentar. Então as primeiras aulas em tese seria esse alinhamento, né, sobre referência bíblica, como você referencia um texto bíblico, basicamente seria isso. E outros detalhes a respeito do Antigo Testamento, da divisão dos livros, essas coisas que a gente chama de introdução bíblica, né? São coisas simples, era coisa que a gente pode fazer, mas tem muita coisa que dá para fazer num vídeo, são coisas técnicas, né, a respeito da leitura. Não sei se você já abriu, já tem uma avaliação aqui no final da aula que você vai ter que fazer nesse período de 15 dias. E eu estou entrando no terceiro módulo que a gente vai estar falando sobre as doutrinas bíblicas, né? Salvação. Às vezes a gente fala alguma coisa sobre salvação. O que é salvação para você? Às vezes você tem uma ideia de ser salvo e teologicamente tem uma outra ideia. A salvação, um dia eu estava tendo um culto falando, salvação envolve 3 doutrinas bíblicas, que é a justificação, regeneração e santificação. Quando você é salvo, 3 coisas acontecem na tua vida. Então isso tem que acontecer, senão não há salvação. E a gente então precisa aprender essas coisas de uma maneira mais teológica, né? Quando a gente fala de teologia, a gente geralmente remete àqueles teólogos que entram numa sala, escritório, cheio de livro, assim, e ele começa a ler. Para mim, todo mundo que está lendo a Bíblia, que está refletindo a respeito de Deus, ele está fazendo teologia. Lógico, uns mais simples, outros com mais profundidade, com uma dedicação maior, outros, mas todo mundo está pensando a respeito de Deus. E é isso que a gente tem que desmistificar, né? Porque a gente fala teologia, a gente diz assim, não, são para pessoas top demais, só essas pessoas podem fazer. Claro que existem graus. Tem graus diferentes do aspecto teológico que a gente vai lidar. Eu não me considero lá em cima, porque eu tenho noção de hebraico, grego, mas é noção, é diferente de um cara que lê, ele consegue pegar os textos ali e ler, é um negócio mais complexo, né? Mas todos nós podemos fazer, e esse é o objetivo aqui, todos nós temos essa reflexão da palavra de Deus, né? Seja para a nossa devocional, porque às vezes tem gente, nunca vai ser um professor nem nada, mas para devocional, poder se contextualizar dentro das escrituras. Então esse tipo de coisa que a gente quer, a gente vai amadurecendo. E depois quem quiser continuar pode se inscrever em outro curso e seguir aí na sua carreira teológica, né, para buscar esse crescimento, tá bom? Então dentro desse terceiro módulo a gente vai começar falando sobre a biografia de Jesus. O que é uma biografia? É importante a gente saber o que é. É um registro sobre a vida de alguém. Então, quando a gente fala da biografia de Jesus, a gente está falando sobre o registro de quem ele era. Está contando a história dele biográfica. E é interessante que na Bíblia tem essa pergunta. Mateus capítulo 16, verso 13, justamente Jesus faz esse questionamento aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí eles vêm com várias respostas, né? Alguns dizem ser Elias, alguns dos profetas. Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então um monte de questões aqui que remetem ao Antigo Testamento, né? O termo Christos, ou Cristo, né, significa ungido. Não sei se você sabe. O termo Messias significa ungido. É a transliteração do hebraico, Meshiá. No grego é Christos, né, que significa a mesma coisa, ungido. Só que eles permaneceram com o termo técnico. O que é o termo técnico? É igual apóstolo, né? Apóstolos é o mesmo termo que aparece no grego, né? Apóstolos, só que eles preferem alguns textos manterem como um termo técnico. O que seria o termo técnico? É quando aquele termo ele é retirado do uso comum e é usado especificamente para aquela situação. Então o termo Cristo, que era ungido, um rei era ungido, os profetas eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, mas depois de Jesus, ninguém mais foi chamado de ungido, só existe o ungido de Deus, que é Jesus, o Cristo,
ou seja, o Jesus que é o ungido diretamente de Deus, não pelos homens. E ele usa o outro termo, que é filho. Huios. Filho de quem? De Deus. A ideia de filho, a gente vai ver isso mais para frente, na Bíblia ela dá a conotação de alguém que tem não apenas uma herança genética, né? Mas a origem dele, de onde que ele veio. Bartimeu, quer dizer que é o filho de Timeu. Então quando está dizendo filho de Deus, está dizendo a origem de Jesus, está na realidade enfatizando a divindade dele, né? Então o texto é muito específico nisso. Então o ensino bíblico a respeito de Jesus mostra tanto que ele era um homem histórico, alguém que estava ali presente, como também uma origem divina, né? E dentro da teologia, Gruden, né, que é um teólogo, ele diz: Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem, em uma só pessoa, e assim o será para sempre. Então ele é tanto homem como você, com as mesmas especificações, com as mesmas características, com todas as necessidades, a gente vai ver isso para frente, mas ele era também plenamente Deus. A grande diferença da divindade dele é justamente Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz que é a questão da kenosis, né? É o autoesvaziamento. Ele sendo Deus, ele não teve usurpação, o ser igual a Deus, então ele se faz homem, ele se diminui. E uma outra coisa interessante, que eu acho isso aqui extraordinário, quando ele diz que o será para sempre. Jesus se faz homem para se identificar conosco, e a partir dessa identificação, ele nunca mais volta a ter apenas a forma divina. O ser espiritual, Deus é espírito, mas o Deus Filho é agora como você é. Ele se diminuiu para poder ser o primeiro para que a gente possa estar aonde ele está. Então ele é primícia, Paulo fala isso, diz, ele é a primícia, ele é o primeiro. Então a gente só tem a possibilidade de estar na presença de Deus porque Jesus inaugurou algo e ele se humilha para o resto, né, do tempo, não sei se eu poderia usar isso para Deus, né, para ser como nós somos, para que nós pudéssemos estar onde ele está. Extraordinário isso. Então é exatamente isso. Então quando a gente está falando de Jesus, a gente está falando dessa biografia, é importante a gente iniciar pensando a respeito disso. Quando a gente está falando de Jesus, isso aqui é fundamental, porque o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. No Antigo Testamento ele é prefigurado em todos os livros. De Gênesis a Malaquias, aparece lá um versículo-chave que aponta para Jesus. Ele diz que você pode falar da Bíblia em 5 palavras. Diz a preparação, todo o Antigo Testamento é a preparação. Depois ele fala da manifestação, que é apresentado na biografia. Depois ele fala da manifestação, que é em Atos, explanação, que são as cartas, e a consumação, que é Apocalipse. Então, em 5 palavras você resume toda a Bíblia, mas tudo apontando para Jesus. O Antigo Testamento é a preparação, né? A queda do homem, como esse homem agora se distanciou de Deus, como Deus fez todo um percurso de escolhendo o patriarca para trazer uma nação, para poder apresentar princípios, para depois trazer um filho e esse filho resgatar. Aí ele se manifesta nos evangelhos, depois a igreja formada, ele propaga isso, expande para alcançar o mundo, depois é explicado como funciona até vir a consumação, que está em curso ainda, né? Nós estamos nesse período esperando a consumação. Então Jesus está em todos os livros da Bíblia. O tema central da Bíblia se cumpre ali no nascimento de Jesus, né? Então a gente está falando dos evangelhos, que é essa biografia de Jesus. Está falando quem ele é, mostrando sua identidade, manifestando Jesus como homem, como você. E isso para mim é muito importante, né? A gente entender Jesus como homem. Porque quando ele se faz homem, ele se identifica conosco, que é diferente do sacrifício de um animal. Entende? Não há equivalência. O animal morre sem ter entendimento de nada, não é voluntário, né? Ele não tem entendimento. Mas Jesus não.
Ele se identifica conosco, com as nossas dores, ele voluntariamente toma o nosso lugar, ele nos substitui para morrer em nosso lugar. Então é um sacrifício diferente. Em Gênesis capítulo 3, verso 21, depois que o homem peca, tem um momento lá que esse homem chega na presença de Deus, ele se cobriu com folhas, não é isso? Então ele está tentando, através das obras próprias, se apresentar diante de Deus. Deus não aceita aquela obra humana. O que Deus faz? Sacrifica um animal, cobre o homem, né, com as peles desse animal. Então há um sacrifício. O primeiro sacrifício foi Deus que fez. Então o homem que deveria morrer, o sacrifício é feito para que esse homem agora tenha acesso à presença de Deus. Deus mesmo provê a maneira para que o homem possa estar diante dele. Ali a gente chama de proto-evangelho. É a primeira ideia de evangelho, né, de boas novas, onde o homem deveria já morrer, Deus deveria matar o homem ali, mas o animal morre no lugar desse homem, e esse homem então tem a sua vergonha tampada, né? Então quando o homem peca, ele tem noção que ele está nu. Quando o homem tem a noção que está nu, Deus o cobre. Quando ele fala que nós estamos nascendo de novo em Cristo, ele diz que nós estamos sendo revestidos de Cristo. Olha a linguagem. Lá no Antigo Testamento, todo aquele conceito do homem está consciente que é pecador, não consegue evitar todo o mal e não consegue fazer todo o bem, e esse homem está despido. Mas Deus, no Novo Testamento, em Cristo, ele reveste o homem. Então, o homem que está nu e distante dele, agora é revestido em Cristo para estar na presença de Deus novamente. Tem uma parábola, quando algumas pessoas não querem irem para a festa, né? Aí Jesus, contando a história, diz assim: vá, chama todo mundo, mendigos, pessoas que estão aí largadas, bêbados, todo mundo. Aí ele chama. Aí chega na hora lá, o dono da festa, o noivo, não gosta. Ele diz assim: essas pessoas estão aqui, mas elas não estão com a roupa apropriada. Uma coisa é a condição que você está, outra coisa é você não se vestir ou se revestir apropriadamente. Então o revestimento ali era o quê? Eles precisavam estar vestidos da maneira que era necessário para estar na festa, ou seja, revestidos de Cristo. Né? Lógico que ele está usando a parábola para tentar trazer essa figura daquilo que a gente precisa estar, revestidos em Cristo para estar na presença de Deus.